Uma boa noite a todos os irmãos que estejam do outro lado. Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Vamos ler aqui o capítulo 1 de Marcos, onde fala da cura do endemoniado de Cafarnaum. Amém? O verso 21 em diante. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo a ele à sinagoga, e ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e saia dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Muito bem. Irmãos, a gente está aqui num fato que ocorrera naquela época, de uma pessoa que estava possuída por um espírito imundo e que falava o que queria e ouvia o que não queria. Então, a gente observa diante desse fato que as pessoas muitas vezes não sabem das coisas que vêm do alto, das coisas que são coisas espirituais. Muitos estão muito preocupados com certas doutrinas, que aqui está dizendo. Entrava em Cafarnaum logo no sábado, indo à sinagoga, e ali ensinava. Então as pessoas tinham um certo problema com relação a isto. Ele se preocupava muito com leis, com sábado, com isso e com aquilo. Mas o espírito de demônio, eles não diziam nada. Por quê? Porque eles desconheciam esse fato. Eles desconheciam esse fato. E aí o próprio espírito imundo vai dizer para Jesus, ele vai dizer: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que é um santo de Deus. Você vê, até o próprio demônio estava dando testemunho de quem? Do próprio Filho de Deus. Chamando: a gente sabe quem tu és. Você é o Filho de Deus. Mas você quer nos destruir. Você quer nos destruir. E Jesus então vai dizer: cala-te. Repreendendo, né? Repreendendo. Cala-te. E sai dele. Sai de quem? Daquela pessoa. Quem estava falando, na verdade, irmãos, não era a pessoa, era o espírito que estava na pessoa. Então muitas pessoas não entendem que quando uma pessoa faz o mal para o seu semelhante, muitas vezes não é a pessoa, é um espírito. É uma coisa maligna que pegou a pessoa, que tomou o corpo da pessoa, que direcionou a vida da pessoa. E as pessoas não entendem isso. Muitas vezes vai fazer outras coisas para se libertar daquilo. E não consegue entender que muitas vezes está sendo guiado ou guiada pelo mau espírito.
um espírito demoníaco. Então, nós temos que entender o quanto que o problema é sério e é grave. E as pessoas não entendem, se deixam levar, dá até crédito para esses seres. E esses seres, eles não vêm com brincadeira, eles não estão para brincadeira. Porque a Bíblia diz, eles veio para matar, roubar e destruir. Eles não estão preocupados se você é bonito, feio, gordo, branco, preto, ele não quer saber. O negócio dele é fazer bagunça, é fazer destruição, é mentir, é roubar, é fazer isso, fazer aquilo. Esse é a meta de um mau espírito quando toma o corpo de um ser humano, que dá brecha para esse tipo de coisa. E é por isso que muitas vezes, irmãos, as coisas acontecem e as pessoas não entendem. Ah, não, é porque ele é isso, é aquilo. Não. Ele estava sendo guiado por mau espírito. E o mau espírito, quando ele toma uma pessoa, meu irmão, minha irmã, é uma coisa séria. A Bíblia diz assim: não luteis contra a carne e nem contra o sangue. Luteis sim com as potestades e principado do mundo espiritual, dos lugares celestiais. Está lá em Efésios 6:12. As pessoas não entendem essa luta que existe entre o bem e o mal. Por que existe essa luta entre o bem e o mal? Por causa do pecado que está dentro do homem. Esse pecado que está dentro do homem dá legalidade para esse espírito imundo trabalhar com ele. Então o homem ele fica sem saber o que fazer, ele fica confuso, porque espírito imundo tem de todo tipo, tem espírito de roubo, espírito de praga, espírito de doença, espírito de confusão, né? Espírito de destruição, tem todo tipo de espírito, espírito de dor de cabeça, dor de barriga. Então todo espírito é um mau espírito nesse sentido, que faz com que essas coisas aconteçam com o ser humano. E muitas vezes o ser humano não entende. Eles ficam confusos. Porque a meta de um mau espírito é exatamente isso, é confundir o ser humano. Quando você lê lá em 2 Coríntios 4:4 diz assim: e cegou a inteligência dos incrédulos, para que não resplandeça na luz do evangelho, irmãos. Então é o que acontece. E por isso, irmão e irmã que está do outro lado, quantas vezes vocês estavam tentando fazer algo e o seu pensamento de repente se desviou para outra coisa? Muitas vezes você acha que está fazendo uma coisa boa, mas no final você vai perceber que você tomou uma má direção, porque foi guiado por uma coisa que você desconhece, irmão. Por isso que Jesus sempre pedia: orai, orai sem cessar. Orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai, orai. Porque o que pode prevenir não é você tomar um remédio, não. Porque é uma causa espiritual que está... quando você está com esse tipo de problema, é uma causa espiritual. Então olhe bem, preste atenção, que todos os problemas dessa terra, deste planeta, são problemas de ordem espiritual. Por isso
que estamos vivendo o final dos tempos, e os espíritos imundos, eles descem à terra para manipular, para agir, para criar o caos. E as pessoas são ludibriadas. Muitos não têm nem consciência do que está fazendo. Então nós estamos vivendo esse período. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, esses espíritos imundos, eles seriam libertados do seu cativeiro, lá onde eles estão, para vir criar problema na terra. Por isso que nós vamos viver o caos, por isso que vamos viver o período da grande tribulação, irmãos. Exatamente por isso, porque as pessoas desconhecem o verdadeiro sentido do trabalhar de Deus. Então, quando você trabalha, quando você ora, quando você pede, quando você clama, você impede esse trabalho desses espíritos imundos. E outra, não existe acordo com eles não existe acordo com esses espíritos. Não existe acordo. Porque a meta deles é matar, roubar e destruir. Não quer saber, como eu disse, não quer saber se você é bonito, feio, gordo, rico, pobre, mendigo, não quer saber. Ele pega todo mundo, ele pega quem ele quer. Você não está vendo ele, só que ele está te vendo. Aí você fala, isso não existe. Quanto mais você fala isso, mais ele te pega. Certo? Essa que é a realidade. E por isso, a melhor coisa é orar. Orar, clamar em nome de quem? Em nome de Jesus. O nome que tem poder no céu e na terra. Nunca se esqueça que quando ele derramou sua cruz, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele passou a ter poder. Quando ele desceu lá na mansão dos mortos e tomou a chave da morte e da vida das mãos daquele. Então, a partir de Jesus, a história mudou, irmãos. Até Jesus era uma coisa, de Jesus para cá a história mudou. As pessoas podem fazer o que eles quiserem, mas o nome de Jesus passou a ser um nome de poder. As pessoas podem questionar, podem fazer, podem criar o que eles quiserem, só que o nome de Jesus tem poder. Isso aí ninguém consegue tirar. Ninguém. Nem em cima e nem embaixo. Então vamos entender, irmãos, cada vez mais, que a maioria dos problemas que acontecem na terra, que acontece na sociedade, seja em todos os âmbitos, político, econômico, social, ideológico, religioso, não interessa. É tudo de ordem espiritual. Tudo de ordem espiritual. Ok? Então, nós temos que prestar bem atenção nas coisas que ocorrem ao nosso redor. Porque Deus está trabalhando. Quer queira, quer as pessoas não. Deus está trabalhando. A história nos demonstra, deixa isso muito claro para as pessoas, para a nossa sociedade. Então vamos entender isto e procurar o nome que tem poder, que é Jesus Cristo. Amém? Fique na paz, eu sou aqui o pastor Adilson Teles,
Espero que tenha gostado da mensagem. Se gostou, lá o nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal Despertar 607, para que todos nós sejamos abençoados. Amém? Fique na paz.